Semana 4, irmãos, desse alimento diário. E será pregado este evangelho do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Nós chegamos à mensagem 20, e o título da mensagem, a minha escolha. E aí, 2 pontos, viver no plano celestial. Hoje tem muitos irmãos que não estão presentes. Alguns irmãos já sabem a questão do Covid, tem alguns que foram contaminados, aí os filhos, os pais, né? Então por reserva, estão guardados, né? Mas graças ao Senhor, nenhum deles em estado mais grave, né? E aí a gente precisa estar rogando ao Senhor para que possa mudar esse quadro, né? Nós estamos aí prestes a ingressar numa conferência internacional e ainda... até o dia 8 está abertas as inscrições para os irmãos definirem como que vai ser o procedimento, né? E a gente também vai ter comunhão aqui em Monlevade para a gente ver como que a gente vai fazer. Bom, o versículo que foi usado como base, Evangelho de Mateus, vamos lá, irmãos, por favor. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Essa palavra é uma palavra muito prática. E a gente crê que o Senhor, na sua grande misericórdia, quer nos levar a compreender a nossa condição, para que a gente possa auxiliar a outros, aqueles que se encontram à nossa volta. Por quê? A gente tem visto nas mensagens anteriores, que o Senhor direcionou essa palavra para os discípulos. Então, ou seja, é alguém íntimo dele. E aí a primeira coisa que se requer de cada um de nós é a nossa relação com o Senhor, a nossa intimidade com Ele, porque nós estamos inseridos dentro de uma era onde nós temos que fazer a escolha. E qual tem sido a nossa escolha? E é difícil dizer, mas a gente tem que dizer certas coisas, né? Às vezes a gente não tem muita dificuldade para ir para uma praia, para uma festa. Mas quando se trata de uma reunião da igreja, tem sido um maior desafio. Se a gente for lembrar no início da pandemia, a maior dificuldade para os cristãos era justamente as reuniões da igreja. É o lugar onde tem o distanciamento, álcool gel, medidor de temperatura, né? E fora. E uma outra situação, às vezes você pode entrar numa farmácia para fazer seu exame de Covid, e ele está negativo, e na hora que você sair da farmácia, infelizmente, passar por essa contaminação, né? Mas a gente crê na soberania de Deus, irmãos. E a gente tem tido essa experiência. Eu tive essa experiência junto com os meninos na estância. E diante desse versículo, e a mensagem dessa noite, é importante para nós a gente compreender qual é a escolha que nós estamos fazendo. Então aí, o versículo 33, nós conhecemos muito bem, né? Sempre temos lido esse versículo, né? Achamos? Vamos ler o 32 e o 33, porque está um calçando o outro, né? Aí aqui a gente consegue ter a percepção dessa palavra que o Senhor Jesus deu aos discípulos, né? Achamos? Então vamos lá. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se nós fizermos essa escolha, nós estaremos buscando um viver na esfera celestial, no plano celestial. O que é um viver no plano celestial? É um viver no plano de Deus, naquilo que Deus preparou para nós. E aí, o alimento diário começou, primeira coisa, falando o seguinte: onde está o teu coração, aí estará, aliás, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Agora, é complicado isso, não é?
Porque o tesouro é fácil enganar o nosso coração. Eu acharia melhor falar assim: onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Porque é aí que você valoriza. Mas como a Bíblia mostra esse princípio para nós, o Senhor Jesus falou isso, né? Porque Ele sabe que, infelizmente, quando nós saímos do plano celestial, nós somos atraídos por várias outras coisas. Mas aí a gente precisa sempre lembrar onde nós somos inseridos. Vamos lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. É bom a gente lembrar disso, né? Onde nós estávamos, o que está à nossa volta e onde nós somos inseridos. Colossenses, capítulo 1. Nós conhecemos esses versículos, né? É o versículo 13 e 14. Ah, Jesus. Achamos? Então está aí, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então vejam bem, Ele quem? Deus, nos libertou de um império das trevas. Agora, será que você consegue ver que tem um império de trevas aí? A gente está vendo, irmãos. Essa questão toda que a terra hoje está inserida, que as nossas vidas estão inseridas, é um império de trevas, que traz toda uma condenação. Mas Ele nos libertou. Então, nós somos libertos do império das trevas. E muito mais, não apenas isso, Ele também nos transportou. Aí quando fala aqui, para o reino do Filho do seu amor, a Bíblia mostra claramente que por amar o homem, Deus enviou seu Filho, para que por ele viesse nessa terra, morresse, e esse homem fosse resgatado, e fosse introduzido aonde? Na igreja. Então a gente pode falar claramente, que o reino de Cristo é na igreja, é no viver a vida da igreja. Essa é a esfera celestial, esse é o plano celestial, como Efésios mostra para nós. Para que Cristo tivesse autoridade sobre todas as coisas, foi dado a Ele a igreja. Então imagine se o meu viver não estiver inserido no viver da vida da igreja. E o Senhor, Ele não apenas fez isso, mas Ele também nos redimiu. Ele derramou um sangue para limpar, tirar, eliminar o nosso pecado, e nos remiu, libertando completamente da condição que nós vivíamos de pecado. E aí mais à frente aqui, o versículo 21, ele fala assim, e a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, ó Senhor Jesus, vejam bem, e irrepreensíveis. E esse aspecto é um aspecto tão abrangente, porque aqui ele denota a santidade, está relacionada ao nosso viver, de separação das coisas pecaminosas, a nossa escolha, a nossa posição diante de Deus, isso nos faz santos. Aí a condição de não termos culpa é baseado naquilo que o Senhor preparou para nós através do seu sangue. Ele se tornou a justiça em favor de cada um de nós. Nós somos justificados por Cristo. Então acabou a culpa, acabou a condenação. Mas aí nós precisamos estar onde? No plano celestial. O versículo 23 ele continua, se é. Então veja bem, como que é que isso acontece na minha vida? Se é que permaneceis na fé, seguros na palavra, alicerçados e firmes, aonde? Na palavra, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu. Aí Paulo fala assim, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo teve essa experiência, agora eu preciso ter essa experiência, irmãos. Eu preciso ter esse vínculo.
essa intimidade. 1 Pedro, foi mostrado para a gente no alimento diário, aí o capítulo 1, versículo 22, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, ele fala assim, ó: tendo purificado a vossa alma, pelo quê? Pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, versículo 23, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual o quê? A qual vive e é permanente, é real em nossa vida. Então o que precisa acontecer conosco hoje? Na verdade, a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, essa obra ela já começou em nós, a purificação da nossa alma. Por quê? Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito dele dentro de nós, então nos tornamos um só Espírito com o Senhor. Quando passamos pelo batismo, igual domingo passado, né? Domingo retrasado, a Mirelle passando pelas águas, né? Aí o corpo foi então consagrado, santificado a Deus. Mas de acordo com Tiago, capítulo 1 ali, versículo 21, mostra para nós que tem jogo hoje, é a nossa alma. Ela precisa ser purificada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser salva. E a única forma da minha alma ser salva é quando eu insiro a minha alma, que é o meu coração. Nosso coração tem 4 partes. Na ciência fala que tem 4 também, né? Engraçado, átrio, 2 átrios e 2 ventrículos, 2 superior, direita e esquerda. A medicina aí que explica direitinho, né? Mas a nossa alma, o nosso coração tem 4 partes: a mente, vontade, emoção, mais a consciência, que compõe nitidamente a nossa alma, pegando uma parte do espírito, que é a consciência. Então o nosso coração é ele que tem que ser agora governado. E aí a gente viu também no alimento diário, né? Os irmãos lembram desse versículo, eu vou só citar, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobretudo o que se deve guardar. Quando eu leio esse versículo, é como se Deus falasse assim: Éder, sobretudo o que você precisa guardar é o seu coração, porque é dele que irá proceder as fontes da vida. Mas é o seu coração também que, de acordo com Hebreus, é enganoso, é corrupto, desesperadamente corrupto. E você não confie no seu coração, você precisa confiar em algo mais. O maior prazer do homem está na sua alma, e é o seu coração. Por isso que Salomão, quando escreveu esse versículo, veja bem, quem escreveu? Salomão, irmãos. Olha o que aconteceu na vida de Salomão. Os irmãos lembram do início dele? Era crente igual nós, é até melhor, né? Porque ele pediu ali: Senhor, me dá sabedoria para governar essa nação, toda essa nação. Mas no decorrer dos tempos, aí eu tenho que trazer para a minha experiência, no decorrer da minha vida da igreja, como que está sendo o meu coração, como que ele está sendo conduzido? E aí a gente precisa da misericórdia de Deus. Por quê? Por causa dos riscos. Então quando a gente leu lá o Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos voltar nele, a gente vê aqui também, a gente precisa ver o seguinte: bom, o Senhor Jesus, ele falou que os gentios buscavam outras coisas, mas que eu e você precisamos buscar o reino e a justiça. Por quê? Porque ali no capítulo 6, tem inserido ali alguns riscos. O versículo de número 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, iluminado, né? 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto,
caso haja luz, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Agora, vejam bem, parece que tem uma pegadinha aqui, né? Tem luz, não tem? Não é isso que ele falou aqui? Mas e se ela for trevas? Como que é isso? Como que seria isso? Nós recebemos essa luz dentro de nós, nos tornamos filhos da luz, não é o que está em Efésios? Mas, como filhos da luz, eu preciso viver e andar na luz. É o plano celestial, irmãos. Desde quando nós nascemos, nós somos inseridos na vida natural. E o homem, por incrível que pareça, até chegar numa determinada idade, ele só compreende as coisas naturais. Aí ele se converte. E aí começa a escrever as coisas espirituais no seu coração, debaixo da misericórdia de Deus. E aí, no decorrer desse trabalhar de Deus, essa intensidade ela vai depender da nossa escolha. Se eu escolher a vontade do Senhor, Ele vai trabalhar em mim. Como, se não me engano, no Antigo Testamento, eu escreverei nos seus corações as minhas leis, né? Olha só, aí quando a gente permite, o Senhor vai escrever dentro de nós. E não importa onde estejamos, nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz, com todo o poder e autoridade para manifestar o poder de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um dia que aconteceu uma situação aí, aí um irmão foi acionado. O Nilton foi chamado por uma determinada situação que estava enfrentando, né? Os irmãos estavam enfrentando uma situação de trevas. A pessoa ficou totalmente sobrecarregada. Foi até 3 horas da manhã, mais ou menos, né? Que era o horário que eu estava lá na estância mandando oração. Aí uma irmã pegou e falou: irmão, o Nilton está saindo aqui de casa agora. Ele estava repreendendo aqui o diabo aqui, porque teve uma pessoa que ficou possessa aqui, era marido de uma pessoa lá, prima lá, da família lá. Aí o Nilton ficou até 3 horas da manhã, expulsando demônio. Irmãos, as trevas estão à nossa volta, mas nós temos a luz dentro de nós. Agora o que nós precisamos é direcionar o quê? Os olhos do nosso coração. Quando ele fala aqui dos olhos, os olhos aqui, ó, os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, é Ele que vai conduzir você. Agora, os nossos olhos precisam ser iluminados. Só que o mundo, toda a sutileza do diabo é de nos seduzir, nos enganar, nos distrair, tirar o nosso foco. Hoje qual que é o foco nessa terra? Covid. Quem fala de conferência? Um crente ou outro. Mas o Covid está em foco. Agora, não é para desconsiderar, mas o fato é, nós precisamos estar atentos. O que está nos distraindo? Priorizar. E agora, né, passou aí a virada de ano, então o negócio agora está alastrando, né? É gripe, é Covid e lá vai alastrando. Mas qual que é a minha posição? Qual que tem que ser a nossa posição? Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, e aí? O que vai ser de mim? O que eu estou fazendo aqui? Tom, você tem que trabalhar segunda-feira? Quantos, eu não vou falar nem dos motoristas, dos meninos não, mas quantos de material vem de fora para cá? Produzidos em várias áreas diferentes, ali. Nós estamos na rua aqui, ó, na rua, mexendo com o dinheiro. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos colocar bem, um foco bem determinado para os nossos olhos, os olhos do nosso coração. E aí, tem um outro risco aqui, o versículo de número 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Parece fácil essa matemática aqui, não é isso? Mas os irmãos lembram do exemplo que deu lá no alimento diário? É difícil falar isso, mas vou me colocar no lugar do cachorrinho, tá? Tenho duas pessoas disputando a propriedade do cachorrinho. E aí, como que vai decidir?
Na época do Salomão foi duas mulheres, né, disputando por um filho, né? Aí na hora que ele falou assim, não, olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar essa criança no meio, e aí vamos dar um pedaço para uma mãe, um pedaço para outra. O que a mãe fez? Não faço não, pode entregar para ela. E a outra, pode cortar. Salomão já sabia quem era a mãe. Falei, não, pode entregar a criança para ela. E aí o cachorrinho, ele tem que escolher o dono. Aí você põe o cachorrinho e tem lá um do lado ou do outro. É lógico, ele vai para quem? É só assoviar. O de lá de casa não precisa nem assoviar, não. Se ele for no outro é porque vai morder, mas depois volta para cá. Ele vai para o dono, irmãos. Ele vai para o dono. Aí, o exemplo nosso, o meu lá, Nilton, morde o outro lá primeiro, depois vem em mim. Mas aí na nossa condição, irmãos, diante de tudo que nós estamos vendo, qual tem sido a nossa escolha? Tem luta ou não tem, Zé? Tem luta ou não tem? Nosso Pai eterno. Irmãos. Oi? Aí, ó, tá vendo? Hoje, essa é fiel, hein? Então, irmãos, nós precisamos ver no nosso dia a dia, nós temos a escolha. Escolher o nosso Senhor, escolher o nosso Deus, a presença do nosso Deus, o poder do nosso Deus na nossa vida, primeiramente dentro de nós. Nós não podemos sair mais sem esse poder do Espírito em nós, para enfrentarmos tudo isso que está à nossa volta. Precisamos desse poder, dessa presença, para que outras coisas não venham nos tirar, nos desvincular. E a Bíblia, o Senhor Jesus, quando ele fala ali, eu vim criar inimizade entre pai, mãe, olha onde que ele está falando, está perto demais, marido, esposa, filho, está vendo como que é perto? Tantas coisas, tantas situações. Se a gente fosse olhar para as situações, Evaldo, Raquel, se a gente fosse olhar, mas nós temos o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé, e é isso que nos fortalece, né? É isso que nos impulsiona. 1 João, capítulo 2, esse versículo também a gente conhece muito, né? A gente já leu várias vezes, depois eu vou ter até que abreviar um pouquinho aqui por causa do tempo. 1 João capítulo 2, versículo 15, aí, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, olha bem, agora nós estamos no mundo, Sofia, como é? Não, vamos fazer esse trem, e você vai ter que fazer faculdade, olha só, e você tem que estudar, e você tem que gostar do que você vai fazer, ó, aí, mas aqui está falando do mundo, não está no mundo, está vendo? Mas tem uma maneira de tirar isso do mundo, do sistema, da condição maligna, é quando a gente se santifica. Nós sim, vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós sabemos disso. Aí o versículo 16, porque tudo que há no mundo, tudo é tudo, a concupiscência da carne, ó, primeiro aí, ó, carne, aonde que o diabo começa? Na carne. Depois, a concupiscência dos olhos, olha lá, se os olhos forem bons, não vai cair na concupiscência, mas está aí, são desejos, quando fala concupiscência, a gente pode traduzir, desejos descontrolados, e a soberba da vida, a alma, o orgulho, a altivez. Às vezes a gente não fala assim com o Senhor, quem manda na minha vida sou eu, mas age-se como se fosse. Eu vou na reunião na hora que for, eu sirvo o Senhor na hora que eu quiser, eu vou cooperar na hora que for, e aí vai. Agora, eu estou falando de coisas aqui, agora imagine na sua vida, na sua pessoa ali, na hora que o Senhor te fala algo íntimo, e que Ele consegue também, porque tem que conseguir falar, buscar enquanto está perto, né? Enquanto se pode achar, mas tantas coisas vêm na nossa volta. Nós tivemos uma experiência lá na estância, estava junto na cozinha, aí chegou uma jovem lá desesperada, menina, levei um susto, chorando, ai, ô pastor, me ajuda, meu Deus, o que está acontecendo, meu pai? Eu já falei assim, minha filha, eu deixei o revólver lá em João Molevade, como é que vamos fazer? Quem que nós temos que matar, meu pai?
Aí para descontrair, porque a menina chegou chorando, e eu falei, meu Deus do céu, vai sair com ela. Aí na hora que a gente começou a ter comunhão, ela estava fazendo uma atividade, e aí tinha esquecido alguma coisa para trás, precisava complementar, e ela complementou. Só que aí ficou aquela ansiedade. Será que a professora vai aceitar? A coordenadora vai ou não vai? Ou vai ou não vai? Nisso aí veio a angústia. Irmãos, e se ela não tivesse ali e fosse deixar isso crescer, a angústia ia virar uma opressão. E aí o outro passo era depressão. E aí chega até a morte. Então é muito sério. Mas graças ao Senhor estava ali. Aí tivemos comunhão, ela esvaziou, foi falando. Falei, bom, agora nós vamos orar junto aqui. Eu vou orar, você vai me ajudar. Oração sua. E aí, irmãos, oramos. Ótimo. Acho que demorou, se foi uns 10 minutos. Deu nem tempo de ir lá na cozinha pegar um café. A menina já voltou alegre. A professora já tinha mandado para ela, mandou para ela a resposta. Logo depois, a gente tinha acabado de orar. Ela foi chegando no quarto dela lá, recebeu a mensagem da professora, falando que estava tudo bem, aquilo ali já resolveria. Mas aí, o que a gente aprende com isso? Irmãos, às vezes a gente sai para o dia a dia, a gente não pega um princípiozinho de fortalecer nosso espírito, entendeu? Um versículo, igual um versículo de orar, ler. Quando você pega ele ali, pega e traz ele para você, coloca ele para você, para que o Senhor possa te iluminar e te ajudar a ser fortalecido naquele dia, porque os ataques vão vir. Davi estava numa batalha e relaxou, o diabo aproveitou. O diabo, olha, já estava estudando ele há um bom tempo, assim como estuda a humanidade, e assim como sabe das nossas fraquezas. Mas nós não somos deste mundo e nem das trevas. Nós não somos comida para Satanás. Mas isso só se torna real quando nós nos posicionamos para dentro do plano celestial, o viver normal da vida da igreja. Cristo é o centro na minha casa, Cristo é o centro no meu viver. Eu estou andando aqui na rua, toda hora, irmãos, tem situações na rua, toda hora. Mas aonde nós estamos? Ali no Bucafé, hoje servindo com a Sandra, nós estamos servindo lá, toda hora tem situação. Du esteve lá conosco. Então nós temos um Deus que está aí para cuidar de nós. Essas armadilhas, ou seja, elas vão estar nos rodeando com o intuito de nos sobrecarregar. Aí o Salmo 119, os irmãos conhecem esse versículo também. O que a gente vai fazer, né, para vencer e viver aí no plano celestial, né? É o Salmo 119. Jesus, vamos lá. Isso aqui nós conhecemos o versículo, tá, irmãos? Na verdade, a gente até lê para que os irmãos possam ver que não é nada diferente, é só aplicação mesmo. Salmo 119, versículo 105. Lembram lá, né? Então, nosso coração, os olhos são a lâmpada para o nosso corpo, não é isso? Mas como que os meus olhos se tornam lâmpada para o meu corpo? Está aí, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aqui tem dois aspectos: os pés e os caminhos. Eu não sei se vai dar, talvez dê tempo. Vamos ver. Mas aqui a gente pode lembrar daquela porta, lembram? A porta estreita, a porta larga e o caminho, né, apertado. Então, os pés é a sua posição, a posição que você toma. Lucas 21, versículo 34. Vamos lá, só para a gente firmar nisso aqui, já que eu entrei, vou fazer de trás para frente. Primeiro vamos lá, Mateus 7, que está pertinho, depois a gente vai em Lucas. Já aproveitando essa palavra aqui, só para a gente manter o frescor dela. O Miguel deixou gente doido nessa mensagem também, que ele ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Na verdade é o Espírito, né? Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição.
E são muitos os que entram por ela. Aí o versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Está vendo que não falou do caminho? Por quê? A base é a porta. Nós precisamos atentar para isso. É a nossa escolha, é a posição que tomamos. Essa é a base. Lembra que o Senhor nos transportou? Então nós saímos do império de trevas, correto? Não tem ninguém preso mais. Está vendo como que ficou mais fácil para nós? O Senhor já não abriu para nós, irmãos. Quantas pessoas na minha família poderiam estar recebendo esse evangelho, mas não querem? É querer. Aí alguém poderia falar assim: não, mas a Bíblia fala que não são todos. Não, mas a Bíblia fala que é para todos, sim. É para todos. Mas precisa querer. E aí, a posição. Bom, uma vez que nós nos posicionamos e definimos a porta, aí agora tem o viver, que está relacionado com o caminho. Então veja bem, pegamos a porta, já estamos posicionados, o Senhor já nos colocou, mas agora tem um caminho, e o caminho é apertado. Irmão, não dá para deitar e rolar. Na segunda-feira, antes da conferência, eu cheguei aqui na reunião para ter comunhão com os irmãos, porque dependendo das estradas, provavelmente a gente não iria para a conferência. Mas aí deu um sol na pá da tarde, baixou o rio lá em São Joaquim de Bicas, liberou a estrada, mas mesmo assim, eu cheguei aberto para os irmãos. Até o dono da van me ligou: irmão, e aí, você vai mesmo? Falou: filho, vou ter comunhão hoje à noite com os irmãos. Eu não quero assumir essa responsabilidade sozinho. Eu achando que os jovens estavam com medo nada, os meninos estavam mais animados que eu. Soltasse os meninos doidos para minha frente. Mas aí eu falei com eles: olha, eu vou ter comunhão com os irmãos, não quero colocar a vida de ninguém em risco. E mesmo assim, o circuito todo, a gente foi considerando. Porque se tivesse muito complicado, aí conseguimos passar o pior trecho, graças ao Senhor. Então, irmãos, nós estamos debaixo de uma comunhão, de um viver de comunhão. Nós somos guardados. Às vezes, situações pessoais, você pode pedir ajuda, que os irmãos estão aqui para ajudar um ao outro. Lembra lá? Amar uns aos outros com amor fraternal. Se nós não buscamos aqui esse encorajamento, agora, eu já ouvi vários falares assim: não tem irmão que eu me dou bem com ele. Por que não dá? Aí você procura o viver, o caminho. Hoje, na hora que eles falaram de Samuel lá, né? Samuel a vida inteira junto com os irmãos, né? Agora ele vai ter que fazer a escolha dele, ele está casado. Ele tem que fazer a escolha, irmãos. Os pais, ele até deu testemunho dos pais, né? Tem referência dos pais. O próprio João também deu testemunho, né? Então, referência eles têm. Mas agora eles têm que fazer a escolha. Lá em casa é a mesma coisa. E nós somos a mesma coisa. Todo dia eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser. Mas graças a Deus, eu posso escolher andar na presença do meu Deus. Eu posso escolher o plano celestial. Por quê? Aí Lucas 21. Aqui a gente consegue ver muito bem essa questão do posicionamento nosso. Que praticamente retrata aquilo que a gente viu lá em 1 João. Lucas 21. Esses versículos sempre me chamaram muita atenção. Primeiro, o versículo de número 33, olha como que ele fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras. Está vendo o que é um caminho direcionado? Lembra do Senhor Jesus? Ele fala assim para os discípulos: eu sou. Tem muita coisa por aí, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente pode até aplicar isso.
Se no meu caminho, na direção que eu estou dando para a minha vida, eu tomar como base a palavra da verdade, o resultado vai ser a manifestação da vida de Deus. É prático. E aí, o versículo 34, ele já vem assim, ó: Éder, acautelai por você mesmo, para que nunca vos suceda, ou aconteça que o seu coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, pecado, da embriaguez, falta de sobriedade espiritual, e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre você repentinamente como um laço. Agora eu pergunto, vai vir repentino? Não. Se vier repentino, era como se não tivesse acontecendo, mas aqui já está sendo avisado. Nós já temos todas as direções, já temos toda a revelação. O falar profético está aí o tempo todo assistindo conosco. Nós não vamos ter desculpa, irmãos. Ninguém vai, a Bíblia fala, todo homem vai ser indesculpável diante de Deus. Então o laço, ele está aí, ele está fechando. Nós estamos sabendo disso. Aí o versículo 35: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Aí como que eu vou escapar? Ao versículo 36: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que tem que acontecer, que tem que suceder, e você está em pé na presença do Filho do Homem. Então está vendo onde que está a porta? Lembra que o Senhor Jesus falou no Evangelho de João? Quem é a porta? Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é que é a entrada. O Senhor já abriu a porta, já abriu para nós a passagem. Agora só temos que seguir, só temos que caminhar, só temos que viver. Aí voltando aqui em Mateus, onde é mencionado sobre os riscos ali no capítulo 6, Mateus 6, versículo 25, ó. Versículo 25 é difícil, né? Olha como que a Bíblia traz segurança. Ela fala assim, ó: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: tem jeito de andar sem ansiedade? Tem jeito? Eu não consigo não. Só que a Cilda poderia até testificar isso para vocês. Muitas coisas já mudaram na minha vida. Às vezes quando eu tinha uma viagem, rapaz, eu nem dormia. Ansiedade de chegar a hora. Despertador, que coitado despertador, eu punha para despertar e ficava lá eu despertava meia hora antes dele. Já estava, eu queria ir para a conferência. Vocês lembram quando eu acidentei em 1999? Nós estávamos marcados para sair 1h30 da manhã. Cilda ficou arrumando os guarda-roupa lá em casa. Arruma a mala, arruma a mala, arruma a mala. Quem dorme? Quem consegue dormir? Acende a luz, apaga a luz, acende a luz, apaga a luz. E eu queima a luz, não queima. E é que é trem. Aí quem dorme? Não dorme. Sabe que hora que eu lembro que eu apaguei? Era 00:10, 00:15. Daí a pouco o despertador, plim, 1h30. Pum, no carro. Não deu outra. O sono me pegou 5h pouca da manhã. E ainda dirigi 22 quilômetros sem saber o que está fazendo. Irmãos, tudo isso é ansiedade. Ela vai atuar de um jeito ou de outro. Seja em relação a alguma coisa que você, a um trabalho, ou uma família, ou um filho, vai a ansiedade. Está aqui, ó. Mas a Bíblia fala assim, olha, não anda assim não. É para não andar. Ansiedade vai ter, mas não é para andar ansioso. Não andeis ansiosos. Aí nós temos que ir para quem? Opa, para a porta. Senhor, socorre aí. Me ajuda aí. O negócio está começando. Ó, a matemática: ansiedade, angústia, opressão, depressão. Então tem que cortar antes. Não deixa caminhar. Não deixa. Nós temos que cortar antes. E nós temos um que pode cortar isso para nós. E ele corta mesmo.
Cortando como? Eu peço, vou fazer um exemplo prático, é o Dinei. Pega aqui, fazendo favor. Pode ficar com ela aí. Pronto. Está cuidando para mim. Agora, quantas vezes a gente fala assim, Senhor, cuida para mim. Vai com os dois pés e dá uma bicuda ainda. Você não está tomando conta direito? Só falta falar isso com Jesus. Não pôs na mão de quem? Irmãos, nós temos que exercitar a nossa fé. A gente fala assim, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas não é fácil se você deixar isso ficar com frequência. Nós temos que exercitar todo dia. Senhor, olha, eu estou levantando hoje, e eu estou levantando é pela fé. Eu creio que o Senhor vai me manter até a sua volta. Lá na estância eu gripei, irmãos, à noite. Aí eu fui num canto no quarto lá e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Na hora que eu cheguei lá, um jovem veio me procurar para servir, para levar os jovens para pregar o evangelho. Aí eu falei com ele, estou disponível, filho. Na hora lá nós vamos. Passou umas 2 horas, o Maurício pegou e mandou mensagem para mim. Ô Éder, os irmãos estão precisando de um carro disponível para levar as pessoas que estão contaminadas com Covid no laboratório. E não tem outro não. Falei, eu até lembrei da ambulância. Não, mas ambulância é ambulância, né? Não tem jeito. Falei, Maurício, estamos juntos. O que deve é, vamos. Tinha muitas vans lá. No alojamento que eu tinha 4. Aí eu fui, olha bem, eu fui. Mas aí na hora que chegou, que eu gripei, porque, né, Mateus, nosso quarto, como é que estava lá? Aquela água nossa lá. Deve estar fedendo ferrugem até hoje, né? Eu já joguei perfume, gasolina, tudo para tirar o que tem. A água não é muito tempo na tubulação e tal, né? E o quarto quente demais, né, Mateus? Eu gripei. Só que aí a mente. É gripe? É Covid? Eu não convidei ele. Aí eu tive que ir para quem? Eu tenho que ir para o meu Deus. Senhor, o que eu vim fazer aqui? Eu tenho que levar os meninos de volta. O Senhor tem que me manter. O Senhor tem que me curar. O Senhor tem que me guardar. Irmãos, se nós não exercitarmos, cada um de nós, na sua experiência, vai ficar difícil. Igual os meninos levaram as balinhas. Ninguém levou balinha. Eu tive que dar minhas balinhas para eles. Estava todo mundo desguarnecido lá, porque achava que não ia ter problema, mas teve problemas. Aí depois tinha uma irmã lá que eu tive que levar ela em Sumaré para comprar remédio para ela beber, porque o médico falou que não era Covid. Então tem coisas que nós podemos eliminar, tem coisas que nós podemos ser proativos, exercitarmos isso antes. Irmãos, e eu creio, eu sem sombra de dúvida, uma reunião da igreja, o Senhor, Ele vai ter que me ouvir, a minha experiência, cada um na sua experiência. Agora nós precisamos atentar para uma coisa: o plano do Senhor é completo e concreto. Aí é só lembrarmos de Salmo 39. Os irmãos lembram desse Salmo? Só para finalizar, vamos pegar ele. Salmo 39. Tinha outras coisas aqui, mas esse 39 aqui nós temos que ler. Ó Senhor Jesus, eu não quero andar ansioso, não. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então Davi teve uma experiência muito forte. Qual foi a experiência dele? Aprender. Todo dia nós precisamos aprender. Eu vou começar a partir do versículo 4. O versículo 3 ele fala assim, ó: esbraseou-se-me no peito o coração. O coração dele pegou fogo. Enquanto o quê? Eu meditava, eu considerava, eu atentava. Estava orando ele aqui, ó. Eu atentava, ateou-se fogo. Ó Senhor Jesus, ficou doido. Aí então disse eu com a própria língua, confessou: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Eu já falei para os irmãos, eu assisti um filme uma vez, um tempo, a pessoa segurava na mão do outro assim, e o tempo passava para outro assim.
Aí os que ficavam desesperados por tempo é aqueles que só tinham 24 horas. Eles ficavam tudo doido. Os outros que tinham muito tempo. Irmãos, quantos cristãos estão achando que o Senhor não vai voltar? Quantos? Irmãos, eu priorizo demais a vida da igreja e as reuniões. Eu não sei que dia que o Senhor vai voltar para mim. Aí eu priorizo. Então, como Davi fala assim, olha, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma? O que está sendo somado no seu dia? Passou sábado, o que você fez? Passou domingo, o que você fez? Passou segunda, o que você fez? Não tem reunião de segunda não? Tem não? Ué, o que você faz com Deus triuno na sua vida? Tem comunhão com Ele não? Passou terça, passou quarta, alguém precisou de oração, alguém apareceu chorando, desesperado, precisando da sua ajuda. Orar. Ligou, orar. 3 horas da manhã, orar. Está aí, irmãos. As pessoas estão precisando do nosso cuidado. Nós temos um Deus dentro de nós. E vou falar para vocês um detalhe. A melhor coisa para tirar a nossa fraqueza é quando a gente usa o poder para cuidar do outro. Que a gente esquece que somos fracos e desfrutamos do poder que está dentro de nós. E esse poder é que alcança as pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o que está sendo somado nos meus dias? 30 anos de casado, o que é que eu somei? Já pensou? Quanto tempo? Quantas? 3 meninos. Deu 4. Se você falar com o Cildo é 4, né? Porque a primeira gravidez não, né? Mas foram 4, tá vendo? Às vezes eu falo assim, 3, né? Aí Cilda me lembra. É 4. Né? Esqueci, né? Porque teve aqui primeiro, né? Então olha só. Qual a soma dos meus dias? É para que eu reconheça a minha fragilidade, irmãos. Nós precisamos atentar para isso, né? Aí o versículo 5: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, olha só, o prazo da minha vida é nada. Mas na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Está vendo? Aonde que nós temos que nos apoiar? Qual a porta que nós temos que estar? Qual o caminho que nós devemos determinar para nós? Versículo 6: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem. Aí vem o detalhe. Tira tudo, fica ansioso. E quanto mais tem, pior é. Mais quer. Eles ficam falando lá, a Europa está do jeito que está. Chega na África, os meninos estão tudo doido lá, pulando, alegrinho, tudo cantando, tudo lá alegre, desfrutando. E lá na África, e na Europa, só tristeza, angústia. Aí eles estavam falando outro dia, que é porque lá na Europa tem pouco sol, né? E lugar que tem muito sol, o pessoal é mais alegre. Aí lá como tem muito sangue de Jesus, nós temos o sol da justiça, não importa onde que a gente estiver, né? Temos um sol da justiça dentro de nós. Aí o versículo 7, isso, irmãos, a gente tem que estar claro. E eu, o que eu espero, Senhor? Qual é a minha esperança? Aonde estão as minhas forças? Onde eu estou apoiando, Senhor? Qual a porta que eu tenho escolhido? Quem tem sido o meu caminho? Qual direção estou dando para a minha vida? Qual a direção para o meu coração? Tu és a minha esperança, ó Senhor Jesus. Tu és a minha esperança, Senhor Jesus. Aí depois o Davi até fala, livra-me de todas as iniquidades e tal. Isso aí nós, né, já tivemos, né, vimos hoje esses versículos. Irmãos, nós precisamos rogar ao Senhor para nos direcionar, para conduzir a nossa vida, conduzir o nosso coração, para que a gente possa desfrutar mais dele. E essa escolha que nós fazemos hoje, ela culmine constantemente no cumprimento do plano eterno de Deus na nossa vida. Eu não posso esperar a minha esposa escolher para mim. Eu não posso esperar os meus filhos escolherem para mim. Eu tenho que fazer a minha escolha. Eu lembro do irmão Whitney Lee, ele falava assim, na oração dele: Senhor, eu te agradeço, porque hoje eu ainda amo o Senhor. Olha que forte.
Que o Senhor possa guardar o nosso coração. Senhor Jesus. Aleluia.